E já começaram os olhares de Seca Pimenteira da imprensa baiana contra o Bahia. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João, esse é o canal João Bahia, o canal de torcedor para torcedor. E se você caiu aqui de paraquedas e não conhece meu trabalho, convido você a conhecer, clicando no botão vermelho de inscrever-se, deixando o like, ativando o sininho para não perder nenhuma das notificações. Além do que, você pode clicar no botão valeu demais e incentivar o canal financeiramente. Isso ajuda muito, pois é o seu apoio que faz com que o canal cresça e que a gente consiga fazer coisas loucas como ir para o Rio de Janeiro ver Vasco e Bahia. Então eu conto com o seu apoio. Se você quiser ajudar mais ativamente, tem o Pix também que entra na hora, na conta, não em mim, lá ele. Então eu peço que você ajude financeiramente o canal e ajude a gente a desbravar esse Brasil atrás do Esporte Clube Bahia, que é a nossa paixão, e trazer conteúdo de qualidade para vocês. A gente teve o Bahia anunciando uma Copa de Base, a segunda Copa Tricolor. Né? E de olho no interior, no final dessa semana, chegou o final da fase classificatória da Copa do Interior. A Copa Interior é uma Copa realizada pelo Departamento de Captação do Bahia e que tem o objetivo fomentar o ambiente competitivo e estimular os jovens do interior a serem jogadores de futebol, quem sabe, do Bahia. Com a expansão da Copa, os capacitadores do clube eles passaram a ter uma etapa voltada para a cidade do interior e região metropolitana, dando essa visão a uma observação ainda maior dos craques promissores do solo baiano. Ou seja, aquilo que a gente vem pedindo sempre, olhar para a nossa terra, olhar para os nossos talentos e trazer novas peças e novos jogadores para o Esporte Clube Bahia. A coordenação de captação ela é feita pelo Vicente Grilo, que fez um pequeno balanço dessa primeira etapa do torneio. Abrindo aspas para Vicente, ele diz: finalizamos a segunda fase classificatória da Copa Tricolor, etapa interior do estado, e foi um verdadeiro sucesso. Em 8 municípios da Bahia, oportunizamos 32 projetos e uma média de 640 jovens garotos de 15 e 16 anos puderam ser observados. Seguimos para a fase do mata-mata e com a observação técnica de atletas pontuados por nossos capacitadores Evaldo Pereira e Ivan Conceição. Fecha aspas para o Vicente Grilo. No sábado, hoje, no dia 14, começa o mata-mata da competição e as partidas serão disputadas no Fazendão. Vale lembrar que o campeão e o vice-campeão dessa Copa farão a decisão do interior do estado e a decisão de terceiro lugar e a grande final da segunda Copa Tricolor Sub-16 contra o campeão e o vice da capital. Vamos agora conferir os 16 classificados para as oitavas de final da competição e as suas respectivas sedes. De Alagoinhas passaram São Félix e Imperadores. De Camaçari, o BEC e a ADVA. De Candeias, o Desportivo Candeias e a INEED. De Dias Dávila, a Academia Dias Dávila e Revelando para o Futuro. De Feira de Santana, passaram Promessa e a Nova Geração. De Pé de Serra, passaram Entre Serra e a ADEC. De Pojuca, passaram a Força Jovem e a Fundação José Carvalho. E de Serrinha, passaram a Nadigol e a Corrente do Bem. Os jogos serão no Fazendão hoje, né, durante o dia todo. A gente tem também o palpitômetro do GE. O GE e os seus comentaristas, eles palpitam no duelo dos clubes baianos pelas séries B e série C. E é engraçado que é muito importante a gente ver e sincero e honestamente, ligar bem pouquinho que a imprensa daqui, ela desvaloriza o nosso jogo contra a equipe do Vasco. Dos 5 comentaristas, 3 votaram em uma derrota do Bahia em São Januário. O Bahia sendo líder da Série B com o melhor ataque e a melhor defesa, ele ainda assim ele é apostado contra. Apenas Gustavo Castellucci
e Thiago Mastroianni apostaram a favor. Gustavo Castellucci disse, abrindo aspas, o Bahia vence por 2-1. O Bahia é o melhor ataque e a melhor defesa da competição. O Vasco tem uma defesa relativamente sólida, mas o ataque ainda não deslanchou. É um jogo apertado, mas o Bahia está mais encaixado do que o Vasco. Agora, os que foram contra o Bahia. O Pedro Tomé, o editor-chefe do Globo Esporte, ele aposta na derrota do Bahia. E ele diz, o Vasco vem de vitória em casa, só perdeu como mandante para o Flamengo e Botafogo nessa temporada. Nos últimos 10 jogos, entre eles 2 no Rio, ele venceu 5. O Rafael Santana, que é o editor de esportes, também da TV Bahia, do Globo Esporte, ele diz assim, derrota do Bahia. Além do Bahia não conseguir demonstrar desenvoltura jogando fora de casa, a equipe vem de um jogo desgastante física e emocionalmente contra a equipe do Azures. Ele tem razão? Em parte. Mas eu costumo dizer que o Bahia ele costuma, como é que eu posso dizer, limitar-se contra equipes pequenas e agigantar-se contra equipes grandes. Quem sabe seja esse o momento perfeito para agigantar-se. O Juan Melo, o repórter do GE, ele diz, o Vasco é favorito, vai jogar com a casa cheia. O Bahia vem de um jogo desgastante fora de casa contra o Azures, derrota do Bahia. Os caras não confiam muito no Bahia, e tá tudo bem também. Mas eu acho que, por exemplo, por ser da terra, eu seria bairrista, mas acontece. Já Thiago Mastroianni, ele diz o seguinte, o Bahia ganha por 2-1. O Bahia começa a ser um time confiável. Não joga um grande futebol, é verdade, mas é efetivo quando vai ao ataque e toma poucos gols. Ainda precisa afiar mais a pontaria. E se eu fosse Guto, colocaria Djalma no lugar de Luiz Henrique. Teríamos mais poder de ataque e um chute de média distância que ajuda. Eu acredito que a dobra ela é interessante quando a gente tem um modelo de jogo desencaixado e onde os extremos não vêm bem. Eu acho que Guto conseguiu enxergar isso contra a equipe do Azures. Acho que o grande diferencial foi justamente esse. O Bahia ter um lado mais forte para poder fazer a incursão de chutes de média e longa distância e ter um jogador de área para poder estar pegando esse rebote. E espero que a leitura do jogo seja diferente, que o Bahia consiga fazer os seus gols dentro de São Januário. O Bahia visita o Vasco no domingo, às 4 da tarde, a gente vai ter pré-jogo direto do estádio, se Deus permitir. E o Bahia tem 4 empates, 1 triunfo e 1 derrota. Já o Vasco está invicto. Ele venceu 2 vezes e empatou 4. Nessa temporada, o Bahia jogou 25 jogos, ganhou 11, empatou 7 e perdeu 7. Ele tem 53% de aproveitamento. Já fora de casa, são 12 jogos, com 3 triunfos, 4 empates e 5 derrotas. E o aproveitamento do Bahia, ele é pífio e é apenas de 36%. O último confronto entre as duas equipes foi no Brasileiro de 20, no dia 31 de janeiro, 2 dias depois do meu aniversário, em 21, e foi 0-0 em São Januário. Os números do Vasco da temporada, ele jogou 21 vezes, ganhou 10, empatou 6 e perdeu 5 e tem um aproveitamento de 57%. Em casa, o Vasco jogou 10 vezes, venceu 6, empatou 2 e perdeu 2 e o seu aproveitamento é de 66%. O que é que você acha que pode dar no jogo de amanhã lá em São Januário? Eu quero saber o seu comentário aqui no campo dos comentários. Deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva, ajude financeiramente o canal. A gente precisa muito da sua ajuda porque essas viagens são cada vez mais custosas e penosas para o nosso bolso. A gente não é um canal gigante, a gente ainda não fatura muito e se Deus quiser a gente vai chegar nesse patamar. Eu agradeço demais ao seu acesso. Tamo junto, bora Bahia. Esquentei o pé bastante, tá? Botei no ferro e aí vai dar certo. Tamo junto, bora Bahia. Tchau, tchau.